Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a importância da vacinação. Nosso entrevistado é o médico infectologista, Dr. Marcelo Cecílio Daia. Doutor, vamos falar um pouco sobre o coronavírus? Todo mundo aí tão com medo mesmo, né? As pessoas estão com medo com relação ao coronavírus. É o que a gente sempre fala aqui. Talvez seja importante até para as pessoas criarem um hábito saudável, né, doutor? Esses dias eu ouvi alguém falando assim, o brasileiro tem a mania, o hábito de tomar mais de um banho por dia, mas não tem o hábito de lavar as mãos, né? Uhum. Troque um pouco um banho por lavagem por lavar de mãos. as mãos. É importante, eu acho que existe um certo temor, existe um receio. Eu acredito que não vai ser uma coisa muito, assim, tão ruim quanto Muitas aconteceu mortes, na China, mas a coisa vai começar a circular. Sim. Né? Mas eu acho que a gente precisa mudar hábitos mesmo, né? Hábitos de higiene, como quando for tossir ou espirrar, proteger, assim, ou usar lenço descartável. O hábito de lavar as mãos com muita frequência, né? Seja com água e sabão, seja com álcool gel. Isso é importante, é mais importante do que usar máscara. Porque o uso da máscara, se ela for feita de maneira errada, ela vai aumentar o risco daquela pessoa. Então, uma coisa que a gente vê, as pessoas usam a máscara, saem na rua com a máscara. Chega em casa, puxa a máscara e põe ela aqui no queixo. Ela não está se protegendo mais e ela está aspirando aquilo tudo ali. Verdade. Né? Então, o uso da máscara tem que ser feito da maneira correta. Uhum. Tanto para colocar quanto para retirar. Porque se ele retira a máscara de maneira errada também, ele retirou a máscara, pegou na mão, amassou e jogou, e não lavou as mãos, ele vai se infectar. Então, o hábito que a gente tem que ter mais importante é a higiene das mãos. Um hábito fundamental. Simples, que está acessível para todo mundo. Sim. E é criar um hábito mesmo, né? E o governo até antecipou a vacinação contra a gripe, e aí é importante a gente dizer, a vacinação contra a gripe não previne o coronavírus, ainda não temos vacina contra o coronavírus, mas certamente em breve aí a ciência, né, os estudiosos encontrarão, esperamos que sim. Então, dia 23 de março vai iniciar a campanha de vacinação contra a gripe. É importante as pessoas se vacinarem, doutor? É muito importante. A vacina contra a gripe, o governo não consegue vacinar a população toda, então ela tem grupos específicos. E ele está cada ano que passa, ele tem aumentado a cobertura. Né? Esse ano, a partir de 55 anos. E crianças até 6 anos. Então, você tem grupos que são vacinados porque são grupos mais vulneráveis. Quando a gente avalia o que aconteceu, a vacina contra a gripe protege contra a influenza, não protege contra o coronavírus. Mas quando a gente avalia o que aconteceu na China, a maioria dos casos que chegaram nos hospitais teve lá 90 mil casos de coronavírus, mas teve uma procura muito maior que isso. A grande maioria dessas pessoas com quadro respiratório foi pelo influenza. Não. Então, a vacina vai proteger essas pessoas. E provavelmente isso vai acontecer aqui no Brasil. Vamos lembrar, quando começou o caso de coronavírus, aqueles primeiros casos suspeitos e que não se confirmaram, a grande maioria foi vírus influenza. Mais de 300, até os números são atualizados a todo momento. A todo momento muda. Nesses casos, agora, separaram-se aí 9 casos, 10 casos. Quando a gente avalia... Ou até mais, quando o programa for ao ar. Quando a gente avalia, e os descartados, o que eram? É porque as pessoas tinham sintoma respiratório. Sim. Provavelmente vírus influenza. Então, a vacina vai ajudar nisso. Ou seja, essas pessoas sequer vão até os hospitais. Exatamente, diminui essa ida Então, dessa em tese, quem vai ao hospital, se a gente está partindo do pressuposto que as pessoas serão vacinadas contra o influenza, né? Isso. Então, em tese, quem vai ao hospital vai ter um olhar mais cuidadoso do próprio profissional também, né? Sim, vai olhar a pessoa que foi vacinada, a chance dela adoecer, não é que a pessoa vacinou, ela não vai gripar. E aí me permita fazer um parênteses aqui, também tem alguma informação que eu acredito que seja fake news, que as pessoas falam, eu não vou me vacinar porque eu me vacinei ano passado e fiquei gripado, ou então, se você se vacinar, você vai ficar gripado. Como é que é essa história? A vacina contra a gripe é uma vacina inativada. Então, o vírus, ele está inativado e mais, ele está fragmentado. Eu só tenho fragmentos do vírus. Então, é impossível que essa vacina cause gripe. Tem pessoas que têm mais sensibilidade ou outra. Tem um outro ponto também, porque as pessoas vão para uma vacinação, às vezes vão para campanhas, e você tem grandes filas. Se uma pessoa estiver gripada na fila, ela transmite para outra. E a gente está falando de vírus diferentes, não é isso? Diferentes, então pode ter coincidências ali, mas a vacina não causa a gripe.
né? Mas a vacina protege contra 3 vírus influenza, essa que vai ser feita na rede pública, que são os vírus que que a Organização Mundial de Saúde, que determina a vacina, a composição, ela pega quais foram os vírus que circularam com mais frequência nesse ano e recomenda que a vacina seja feita. Existe uma vacina que é a trivalente, que é a vacina da rede pública, e existe uma vacina quadrivalente, que não está na rede pública, ainda está na rede privada, que protege contra 4 vírus influenza. Mas a vacina protege razoavelmente contra a influenza. Crianças protegem mais, adultos protegem um pouquinho menos, mas protege. Vale a pena fazer a vacina. Assim, o principal foco é a questão dos idosos também, né, doutor? São os idosos, são as pessoas de risco, então pessoas com imunodepressão, né, alguma imunodeficiência específica, crianças que também têm um risco maior. Fragilidade um pouco maior. Né? Pacientes com diabetes, pacientes com problema pulmonar, pacientes encarcerados, porque o risco da circulação naquela região, naquele local é maior. Então, tem os grupos mais específicos. Saúde, profissionais de saúde, professores foram incluídos, da rede pública e privada. Então, a gente está aumentando cada vez mais a cobertura vacinal. Vale a pena lembrar que a produção de uma vacina contra a gripe não é tão fácil assim. Então, por que não vacina todo mundo? O governo não se consegue produzir a quantidade de vacina suficiente para atender a população do Brasil. Né? Nós estamos falando aí 200, 300 milhões de pessoas e a gente não tem produção suficiente para atender isso tudo. Tá certo, doutor. A gente está chegando ao final. Se o senhor quiser usar esse espaço para deixar passar uma informação aí para a população, com relação a essa questão das fake news, né, que fazem tão mal para todo mundo, né? Eu quero parabenizar. Eu acho que é uma iniciativa muito importante. A gente combater a informação errada com informação verdadeira. E aí o que a gente recomenda é que as pessoas confiram as fontes. Quando receber alguma mensagem, não repassem sem ler. Leiam o que vocês estão repassando, verifiquem se a fonte realmente é fidedigna, para não estar atrapalhando, porque às vezes uma informação negativa ou errada passada para grupos, você traz um transtorno muito grande. Né? A gente faz, por exemplo, fazer com que volte o sarampo, que é uma doença que estava controlada. Então, isso aí realmente a gente pede para que as pessoas verifiquem a fonte, não acreditem em tudo, vão atrás, verifiquem as fontes, verifiquem a verdade, para que a gente possa disseminar a verdade muito mais do que a mentira. E a gente pode dizer que todas as vacinas que estão disponíveis para a população, elas são confiáveis, doutor? Muito confiáveis e muito seguras. Hoje em dia, todas essas vacinas, elas passaram por grandes testes. Né? Quando a gente fala assim, uma vacina que vai ser feita e vai ser liberada, ou foi liberada agora, tem pelo menos 10 anos de estudo. Nossa. Então, os testes são muito grandes e muito rigorosos, né? Para que a vacina venha realmente para atingir a população. Então, podem ter segurança e confiança nas vacinas que estão sendo feitas. Tá bom, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi ótimo. Eu que agradeço. Viu? E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu espero você. Aproveite sua semana. Tchau, tchau.